Olá, meu nome é Matheus Marques, sou engenheiro químico formado pela UFRJ e hoje nós vamos assistir a nossa aula 2, que vai falar especificamente sobre o mecanismo de condução. Se você viu o vídeo anterior, você se lembra que nós falamos um pouco sobre os 3 tipos de mecanismos que nós temos disponível para estudarmos a transferência de calor, que eram condução, convecção e radiação. Esse primeiro módulo tem como objetivo estudar e focar no mecanismo de condução. E para estudarmos o mecanismo de condução, precisamos entender um pouco sobre a lei de Fourier e como a lei de Fourier foi desenvolvida. Então, o nosso primeiro tópicozinho da aula de hoje vai ser lei de Fourier, ok? E bem, a lei de Fourier ela foi desenvolvida um pouquinho diferente das leis fundamentais que a gente tem basicamente na área de fenômenos de transporte. A lei de Fourier ela não foi desenvolvida a partir de princípios fundamentais, como boa parte das leis que estudamos ao longo da graduação. Ela foi desenvolvida a partir de observações do fenômeno. Então, por exemplo, vamos ver aqui como que isso foi desenvolvido. Basicamente, a gente tem uma placa, ok? Uma placa plana aqui. Eu vou aqui desenhar para a gente ter ideia de como isso foi desenvolvido. Onde temos aqui um fluxo sendo transferido de uma ponta para a outra. Ok? Onde aqui nós temos uma temperatura T1 desse lado e desse outro lado nós temos uma temperatura T2 e temos também que a espessura nesse sentido aqui que o fluxo está indo, né, ela é dada por um comprimento ΔX ou um comprimento L, onde o nosso eixo X ele também começa a partir daqui. Ok? Só para a gente ter aqui, né, entender esses mecanismos bem entendidos. Bem, o desenho não ficou tão perfeito, mas a gente consegue, a partir daqui, entender como a lei de Fourier foi desenvolvida. E a primeira coisa que a gente entende a partir disso aqui, né, sabendo que o fluxo está vindo da esquerda para a direita, é que necessariamente T1, para esse caso, que está sendo um fluxo de forma natural, né, T1 é maior do que T2. Ok? A ideia, sempre quando a gente tem esse tipo de problema, é manter 2 variáveis constantes, enquanto a gente vai variando uma terceira e a gente vê o que acontece. Nesse caso aqui é o fluxo de calor por condução. Então, o que foi observado? Foi observado que a taxa, note que agora já estou trabalhando com taxa, ok? Ela é proporcional a ΔT. Então, ela é proporcional à diferença de temperatura T1 menos T2. Ela também é proporcional à área. E aí vem a pergunta, mas Matheus, que área é essa que eu estou falando? Porque se a gente olha para esse nosso paralelogramo, nós temos diferentes possibilidades de calcular essa área, certo? Mas que área é essa que aparece, que eu estou tendo que verificar? Essa área que a gente observa, ela é a área de transferência de calor. Pensa no calor como sendo um fluxo de alguma coisa, de energia, que a gente sabe, né? É o fluxo de energia. Então pensa como se fosse algo que estivesse escoando naquela direção. Se a gente observar, qual é a área que o meu escoamento de energia está observando quando ele passa do ponto que tem a temperatura T1 até o ponto que tem a temperatura T2? Qual é essa área? A gente observa que a área que a gente está usando, que o calor está observando, é essa aqui, que eu destaquei em verde. Então, é essa área que, na minha conta, que eu vou usar para calcular a taxa de transferência de calor por condução. Ok? Além disso, também foi observado que a taxa ela era inversamente
proporcional a L. Que nesse caso, note, se o meu fluxo está vindo daqui para cá, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse pedacinho que eu preciso percorrer com o meu fluxo de calor é a nossa espessura na qual o fluxo precisa atravessar. Então, a partir desse fenômeno, o que a gente observa? Que a gente teria algo como se fosse assim, ó. Fio de condução é igual a ΔT, esse ΔT ficou bem feinho, sobre L, certo? Mas note, isso não é o suficiente para definir a nossa taxa por condução. Por quê? Observe que, se eu olho por um pedaço, vou pegar, pensa nessa mesma geometria que a gente está vendo aqui. Só que a gente vai olhar o seguinte, vamos pegar a mesma geometria sendo de metal e sendo de madeira, certo? Como a gente viu lá na aula anterior, o exemplo da colher de pau e a colher de metal, a gente sabe que a colher de metal ela tem uma facilidade muito maior de transferir energia térmica do que a colher de madeira. Então o que a gente observa é o seguinte, se eu pego a colher de madeira e a colher de metal, é diferente a facilidade como esse calor ele atravessa ou não o meu material, ok? Então, isso é medido a partir de qual propriedade? De uma constante. E essa constante ela está aqui exatamente para dar essa característica do próprio material em ele ser um bom ou não condutor de calor, ok? Então, a partir disso aqui, a gente tem a nossa equação da condução para calcular a taxa por condução, ok? E lembrando que a condutividade térmica ela é característica de cada material. Show? Agora, se eu pego o seguinte e faço isso aqui, né? Vamos, em vez de chamar aqui de L agora, a gente vai chamar de ΔX. Só por termos matemáticos, ok? Vocês vão entender o porquê. Então, ΔX e aqui onde estava L também, né? Vamos chamar de ΔX. Ok? Agora vamos fazer o seguinte. Se eu pego ΔX tendendo a zero, o que vai acontecer? Aqui. Fazendo ΔX tender a zero, o que acontece com a lei de Fourier? Ela vai para a minha forma, né, derivativa. Então, o que acontece é que se torna isso aqui. Q de condução se torna K, certo? Ka dt dx. Só para especificar uma coisa aqui, agora é importante. Note que aqui no Q de condução que nós vimos aqui na parte anterior, o sinal negativo, novamente, ele sumiu porque eu peguei ele e coloquei ele dentro da diferença de temperatura, porque agora a gente está olhando para o ΔT, beleza? ΔT. Isso aqui já é depois que a gente integrou nessa equação, como vimos na aula 1. Como eu estou olhando agora aqui para a forma diferencial, eu não tenho ainda a integração feita. Então eu preciso voltar com o meu sinal de menos, ok? Beleza? Então, a gente sabe que, como que eu posso transformar agora a taxa em fluxo? A gente viu anteriormente como transformar fluxo em taxa. Então agora a gente vai observar como transformar taxa em fluxo. É simples. Taxa, novamente, é alguma coisa que passa por um determinado tempo, certo? E fluxo é alguma coisa que passa por um determinado tempo, por uma determinada área. Então, se eu quero transformar isso aqui em fluxo, eu preciso simplesmente dividir o Q de condução pela área para obter o fluxo de condução como sendo menos K dt dx, certo? E novamente, esse sinal negativo é só para indicar que o calor é transferido no sentido em que a temperatura está maior para o sentido, desculpa, me embolei aqui,
no sentido, o fluxo é sempre transferido no sentido onde temos a maior temperatura para o local de menor temperatura. Ok? Então, esse sinal apenas indica isso. Mas aí vem o questionamento. Mas, Matheus, o calor é transferido apenas em uma direção? Não. Não. O calor não necessariamente vai ser transferido apenas para uma direção. Então, por isso, a gente deve escrever e pode escrever a lei de Fourier para o fluxo de calor de uma forma bem mais geral. E agora a gente não vai estar tratando mais o fluxo de calor, como a gente vai ali, como simplesmente um valor. Na verdade, agora ele vai ser trabalhado como uma grandeza vetorial. Então, eu posso trabalhar com o fluxo de calor por condução como sendo uma grandeza vetorial. Certo? Onde aqui nós temos um nabla T. De forma que eu posso dizer, considerando que a condutividade térmica é uma propriedade constante, que é o que a gente faz na maioria dos problemas, ok? A gente tem o seguinte, isso aqui, dρ de T, dρ de X, dρ de T, dρ de Y, mais dρ de T, dρ de Z. Isso para um sistema cartesiano, tá? Sistema cartesiano, que é de placa plana, paredes planas, enfim. E note que aqui a gente está olhando, novamente, uma grandeza vetorial. E um detalhe importantíssimo que a gente observa nesse nosso desenvolvimento, nesse nosso estudo aqui, e é um detalhe super importante, é que o material onde o calor está se propagando é isotrópico, ok? Então aqui o material é isotrópico. Isso significa que a condutividade térmica ela é igual em todas as direções. Isso é importantíssimo. E agora a gente vai olhar para a equação do calor, a equação da difusão térmica, que a gente viu, né, que a difusão era quando a gente passa energia de molécula para molécula, e isso é exatamente o mecanismo de condução na transferência de calor. E um dos principais objetivos quando a gente analisa, né, a condução de calor é a gente determinar a distribuição de temperaturas, ou seja, como que a temperatura ela vai variar de um determinado ponto do seu sistema para um outro determinado ponto do sistema. E, conhecida essa distribuição, a gente pode depois determinar o fluxo de calor por condução usando a lei de Fourier. E é exatamente nesse ponto que a gente entra com a equação do calor. Em mecânica dos fluidos, a gente cansa de falar, né, e cansa de ver a conservação de massa, e a gente faz vários balanços de massa, escolhendo um volume de controle adequado e tudo mais. E com a energia, a gente segue a mesma ideia. Como que segue um balanço, né, em engenharia? A gente sabe que, dado um determinado volume de controle, que eu vou chamar aqui, por exemplo, vou fazer um quadradinho aqui, ok? A gente tem aqui uma propriedade que vai estar entrando, considerando que só tem propriedade sendo em uma direção, ok? De forma geral, como que a gente analisa essa... Deixa eu melhorar esse desenho aqui, que está parecendo que não está entrando no sistema. De forma geral, a gente sabe o seguinte, que o que entra tem que ser igual ao que sai quando nós não temos algum termo de geração daquela propriedade ou de consumo daquela propriedade e não temos acúmulo. Mas de forma bem genérica, o que a gente tem na engenharia quando a gente faz um balanço de alguma coisa dentro de um determinado volume de controle? O balanço, né, eu vou botar aqui, balanço geral. Balanço genérico, para ficar melhor. Né? Genérico. Ele é sempre o que entra menos o que sai, mais o gerado, menos o consumido. Isso é igual o que fica acumulado. Ok? E na transferência de calor, no caso de energia, não muda. É igualzinho. A gente pensa de maneira idêntica. O que entra menos o que sai de energia, mais o que pode ser gerado,
menos o que é consumido, necessariamente tem que ser igual o que é acumulado. Ok? E o que a gente observa, então? De forma prática, a gente tem as equações de energia. E a equação de energia para sistema cartesiano, que, por exemplo, esse nosso volume de controle aqui, ele segue um sistema cartesiano. Para energia, a gente vai ter o seguinte. Então, balanço de energia equação de transporte por condução. Ok? Em sistema cartesiano, a gente tem o seguinte. D-ROM de x, K d-ROM de t, d-ROM de x, mais d-ROM de y, K d-ROM de t, d-ROM de y, mais d-ROM de z, K d-ROM de t, d-ROM de z, mais Q ponto, e a gente vai saber quem é esse Q ponto, por CP d-ROM de t, d-ROM de tzinho. Ok? Agora aqui entrou umas variáveis novas, certo? Que a gente não tinha visto antes. Uma delas é esse Q ponto. Isso aqui, galera, é geração volumétrica. Tá? Qual a unidade desse parâmetro? O watt por metro cúbico. A gente vai fazer alguns exercícios mais para frente que vai utilizar muito sobre isso. Ok? Quem é o ρ, né? O ρ é a densidade do sólido e o que acontece através dessa equação que a gente tem aqui, certo? Essa equação, ela é uma equação que ela diz para a gente o seguinte. Esse termo aqui, deixa eu colocar de outra cor aqui, é o termo que fala sobre o acúmulo. Sabe aquele termo de acúmulo que a gente falou lá do balanço de energia? Então, é ele mesmo. E é importante frisar que o termo de acúmulo de energia está representando somente a energia sensível, ou seja, estamos desconsiderando mudanças de fase. Caso elas fossem ocorrer nesse processo, o que é raro de aparecer em alguns exercícios, a gente vai ter que levar em consideração também essa parte do calor que é usado na transferência, na mudança de estado físico da matéria. E aí vem a pergunta, Matheus, dá para simplificar a equação de calor por condução? Dá. Então a gente vai começar a ver algumas simplificações que podem ocorrer dentro do nosso equacionamento. O primeiro de todos é condutividade térmica constante. Observe que dentro da nossa equação de transporte por condução, né, isso aqui é um problema que a gente chama de problema puramente difusivo, a gente observa o seguinte, a gente observa que o K está dentro de uma derivada, mas se eu considerar o K constante, eu posso simplesmente pegar esse K e colocar do lado de fora. Afinal, a gente viu que o K ele é isotrópico. Né? A gente viu lá que uma das hipóteses é o K isotrópico. Então, tirando o K da nossa equação, a gente pode usar essa consideração de K constante. Então, simplificações podem ser feitas, tá? Simplificações. 1. K igual a uma constante. Então, se eu faço K igual a uma constante e eu pego todo mundo, né, todos os termos e divido então por K, o que eu vou ter? Eu vou ter então a derivada segunda da temperatura em cada direção, Q ponto dividido por K, e aqui eu vou ter um ρ CP dividido por K, d-ROM de T, d-ROM de Tzinho, ok? Aqui aparece
vai aparecer uma outra propriedade do material, que é o que a gente chama de difusividade térmica. A difusividade térmica, difusividade térmica, ela tem unidade de metro quadrado por segundo. E como ela é calculada? Ela é calculada como sendo K sobre o CP, ok? Em alguns problemas isso vai ser muito importante, porque a gente vai ver mais para frente, até no próprio problema de condução, né, quando a gente está querendo ver o nosso perfil de temperatura. Em alguns casos, o professor, ou na sua prova, seja lá onde você estiver fazendo exercício, não necessariamente precisa dar para você a difusividade térmica, ok? Ele pode dar para você o K, o ρ, o CP, e através disso você fazer lá, como a gente viu aqui, a conta para calcular esse alfa. E como a gente pode observar ali, o que a gente tem na nossa equação de condutividade, né, na verdade é 1 sobre alfa. Então, isso aqui é 1 sobre alfa. Então, né, só para deixar isso aqui bem claro, a nossa equação vai ficar como sendo aqui falta um quadrado, mas que ponto K 1 sobre alfa. Uma forma também da gente condensar essas derivadas, né, ao quadrado é a gente usar o Laplaciano, certo? Então aqui a gente pode também fazer isso aqui, né? É uma outra forma de também apresentar para você a equação da condução, né, da difusão, considerando K constante, beleza? Outra coisa importante agora que a gente pode calcular. Bem, vamos considerar então regime estacionário. Regime estacionário. Ou, né, também é chamado de permanente. O que isso implica? Isso implica para a gente que a temperatura não varia com o tempo. Então, isso simplifica ainda mais o nosso problema. Porque agora a gente vai ter o quê? A gente vai ter que a equação, ela simplifica, certo? Então ela toma esse formatozinho aqui. Isso já considerando, né, a condutividade térmica como uma variável constante, ok? E outra coisa eu posso agora, como a gente viu, né, a gente tem ali, ao final, a gente vai ter isso aqui. Mais Q ponto sobre K igual a zero. E a gente pode agora dizer o seguinte: bem, o meu regime, o meu volume de controle, ele tem geração de energia? Se ele não tiver, então aqui, sem geração de energia. Sem geração de energia, o que acontece? O nosso termo Q ponto se anula. Então, ao final, eu vou ter o quê? Apenas o nabla, o Laplaciano, desculpa, igual a zero. Só para a gente abrir isso aqui, agora a gente vai ter, então, d ao quadrado de t, x ao quadrado, mais d ao quadrado de t, d de y ao quadrado, mais d ao quadrado de t, d de z ao quadrado, igual a zero. Beleza? E aí agora vem uma outra condição que a gente pode usar uma outra simplificação. Quer dizer o seguinte: e se eu tiver a transferência de calor essencialmente em apenas uma direção? Por exemplo, no nosso caso lá, quando a gente estava vendo o desenvolvimento da lei de Fourier, a gente viu que o nosso calor ele ia notariamente em apenas uma direção, que é a direção x. Então, eu ainda posso dizer o seguinte: eu posso dizer se a minha condução for uma condução 1D, eu posso ainda dizer que eu só vou ter a condução, né, como a gente está falando, em uma direção. Então, por exemplo,
eu só teria condução em uma direção, que seria essa aqui. Beleza? Então, seria essas são as condições, né, são as simplificações que a gente costuma usar nos problemas de transferência de calor. Ok? E agora a gente vai também entender o seguinte, porque, note, nós temos aqui igual a zero. Né? Esqueci aqui. Note o seguinte, a gente tem agora uma equação diferencial de ordem 2. Então, quando a gente integrar isso aqui, né, por exemplo, vamos integrar esse cara aqui. Isso aqui ficaria t, né? Como agora só em função de x, isso aqui é d quadrado igual a zero. Quando eu integro na primeira vez, eu vou ter dt de x, dtx igual a c1. Quando eu integrar a outra vez, eu vou ter um t de x igual a c1x mais um c2. Note o seguinte, eu tenho duas constantes, certo? Se eu tenho duas constantes, eu vou precisar então aqui agora de duas constantes, de duas condições de contorno. Então, a gente agora vai estudar um pouquinho sobre quais são as condições de contorno mais usuais que a gente encontra nos problemas de transferência de calor, ok? Então, o primeiro de todos é temperatura constante. Vamos usar então o nosso problema lá de Fourier, quando a gente viu que a gente tinha uma placa, né, basicamente, uma temperatura T1 e T2 dos dois lados, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, por exemplo, nossa placa aqui. Vamos olhar aqui então. Vou voltar para cá. Condições de contorno. Ok? Quais são essas condições mais usuais que nós vemos em transferência de calor? A primeira de todas é temperatura constante. Ok? Sendo a temperatura Ts, né, uma temperatura em x igual a zero, ou seja, numa posição inicial, matematicamente a gente pode escrever essa condição da seguinte forma. T de zero, num determinado tempo, vai ser igual à temperatura Ts. Tá? Nesse caso, a temperatura vai se comportar da seguinte forma. Deixa eu vir para cá. Aqui a gente vai ter a nossa temperatura Ts. Aqui, como se fosse uma parede, né? E note o seguinte, galera. A gente tinha visto lá que a gente tinha obtido uma equação desse tipo aqui, ó. C1x mais C2, certo? Então, vocês concordam comigo que isso aqui é uma equação da reta, né? Y igual a x mais b. Concordam comigo? Só que eu sei que se Ts é uma temperatura, é a maior temperatura do meu sistema, o outro lado tem que ser menor para que tenha esse fluxo, né, de calor. Então eu sei que o perfil de temperatura, ele necessariamente segue com as condições que nós vimos anteriormente, né? Regime estacionário, unidirecional, sem geração de energia, com K constante. A gente tem o seguinte, que o perfil de temperatura aqui, ele vai seguir uma reta, certo? Até chegar a uma temperatura T2, né, que eu posso chamar aqui de T2, onde aqui T2 é a temperatura do outro lado, por exemplo, do meu sólido. Mas isso aqui segue a nossa equação T de x igual a C1x mais C2, ok? E vamos seguir aqui. Outra propriedade, outra condição de contorno que a gente tem e é muito usada é a condição de fluxo térmico constante. Ok? Bem, se nessa mesma parede x igual a zero, a gente agora tem um fluxo térmico
Q duas linhas S constante, a gente pode escrever o seguinte. Então vamos supor aqui que agora, na minha parede do sólido, em vez de ser temperatura, estou dizendo que eu tenho um fluxo constante aqui. Ok? Onde aqui começa o eixo X. O que eu posso dizer ali? Eu posso dizer que o fluxo, lembrando, fluxo por condução. E o que é um fluxo por condução? Menos K d de t d de x, ou menos K dt dx. Então aqui a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter menos K de t d de x, em x igual a zero, tem que ser igual a esse fluxo que está sendo embutido ali. Por quê? Se você fizer um balançozinho aqui nessa superfície, bem nessa superfíciezinha, o que a gente tem? Nesse pedacinho aqui, nesse pedacinho, certo? A gente vai ter geração de energia? Não. A gente vai ter o que ali? Simplesmente o calor que está entrando tem que ser igual ao calor que está saindo, né? Então, o fluxo que está entrando tem que ser igual ao fluxo que vai sair. O fluxo que está entrando naquela parede é o qual? Q duas linhas S, certo? E qual o fluxo que vai sair do outro lado desse volume, dessa superfície de controle bem fininha? Vai ser a condução. Então a gente observa outra coisa aqui também que é de suma importância durante os exercícios. É lembrar que quando a gente faz esse balanço de energia, a gente costuma estar fazendo um balanço de energia dentro de um volume, ou às vezes está fazendo esse balanço de energia em uma superfície de controle. Nesse nosso caso aqui, é numa superfície, porque eu estou olhando exatamente na superfície. É como se eu estivesse olhando, aqui está a nossa parede, certo? E eu estivesse olhando exatamente nessa divisão aqui entre o fluxo que está entrando e o que está saindo, beleza? Então o que está entrando é Q, duas linhas S, e o que está saindo é o fluxo por condução, beleza? Outra coisa que nós temos como condição de contorno é essa parede, né? Parede adiabática. O que isso está dizendo para a gente? Uma parede adiabática, ela diz para a gente o seguinte. Deixa eu pegar aqui, vamos fazer o nosso desenho de novo. Uma parede adiabática. Em desenho, quando a gente costuma desenhar para simbolizar uma parede adiabática, a gente costuma colocar uns pontinhos assim, ó, tá? Só para indicar que isso aqui é uma parede adiabática. Então o que está acontecendo aqui? É uma parede adiabática. Parede adiabática é quando, basicamente, não tem nada que possa passar por aquele lugar. Não tem nenhuma propriedade. Nesse caso, como é adiabática, a gente está falando de energia. Então é como se a energia ela não. Ela não é passada por aquela área. Ela não passa por dentro daquela área. Então, como fluxo é algo que passa por um determinado tempo por uma área, se eu tenho uma parede adiabática, isso quer dizer que não tem nada passando por aquela área de seção transversal. Portanto, o que eu posso escrever como condição de contorno nesse caso é que menos K d de t, d de x em x igual a zero, e isso vai ser igual a zero, porque não há uma passagem de fluxo naquela parede, ok? A outra condição é quando nós temos convecção na superfície. Ok? Então, vamos pegar novamente aqui o nosso problema. E agora eu vou dizer que aqui eu vou ter uma temperatura T infinito, ok? Com H também. E eu vou ter uma convecção desse lado aqui. Então, estou dando aqui desse lado uma transferência de calor por convecção. Então, o que eu posso mostrar aqui para vocês é o seguinte. Novamente, a gente faz um balanço de superfície aqui, bem nessa divisãozinha. E o que eu vou observar? Que
dentro, né, de regime permanente, que a gente já viu, né, que é importante para que o fluxo seja igual, né, que não tenha acúmulo, a gente vai ter o seguinte, então, que o fluxo que está entrando nessa superfície tem que ser igual ao fluxo que vai estar saindo dessa superfície, certo? Qual é o fluxo que está entrando ali? O fluxo que está entrando é o fluxo por convecção. E o fluxo que está saindo é o fluxo por condução. Então, se a gente aplicar aqui o nosso balanço de energia nesse probleminha, a gente vai ter o calor que entra menos o calor que sai, mais ou menos o calor gerado ou consumido, tem que ser igual ao calor acumulado, né? A taxa acumulada. O que a gente observa aqui? Tem acúmulo? Não tem. Tem geração? Não tem. Então, observa que o calor que entra tem que ser igual ao calor que sai. Ou a taxa que entra tem que ser igual à taxa que sai. Beleza? Ou o fluxo ainda, que eu posso trabalhar também com o fluxo, que entra tem que ser igual ao fluxo que está saindo. Ok? Qual o fluxo que está entrando? A gente viu que é convecção. Então, vamos olhar ali. Está entrando convecção. Então, por convecção, a gente sabe que a convecção ela pode ser medida através do cálculo pela lei do resfriamento de Newton. Então, a gente vai ter aqui que H T infinito menos uma temperatura na posição de x igual a zero em determinado tempo, ela é igual ao fluxo por condução que está saindo do outro lado da minha superfície. Então, eu tenho isso aqui, ok? E x igual a zero. E isso é importantíssimo, ok? A gente ter sempre isso em mente. Então, essas são as condições de contorno, que são as mais usadas quando a gente tem um problema de condução e a gente precisa encontrar as constantes da nossa integração, ok? Essa foi a nossa aula 2. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula, onde nós vamos falar agora um pouquinho sobre circuitos térmicos e resistências térmicas e como calcular um fluxo, por exemplo, ou uma taxa de calor quando eu não consigo aplicar diretamente a lei de Fourier ou a lei de resfriamento de Newton ou até mesmo a equação para a radiação, ok? Então eu espero vocês na próxima aula.